Bom dia, boa tarde, boa noite, até mesmo boa madrugada, dependendo da hora que você nos der a honra de assistir a esse nosso vídeo informativo. Meus amigos e minhas amigas, vou trazer esse vídeo aqui para provar que esse tal de Gustavo Gaia é simplesmente o maior mentiroso das redes nesse país. E ele engana direitinho o seu público, que gosta de ser enganado. Ele trata aquilo que é legal como crime, aquilo que é crime como legal. Nesse caso aí, do desfile da escola de samba, homenageando o Lula, ele compara isso com o Bolsonaro utilizando o 7 de setembro para se promover, e ele diz essa estupidez aqui, ó. E a gente em seguida traz o ministro Alexandre de Moraes, lembrando para vocês um pouquinho o que é que aconteceu naquela época. Vamos ouvir? Vamos nessa. Não esquece que o seu like é mega super importante para o canal. Deixa eu ver se eu entendi. Bolsonaro foi tornado inelegível pelo TSE enquanto Alexandre de Moraes presidia essa corte por ter participado, num 7 de setembro, numa manifestação pública que tinha zero de dinheiro público. Zero. Foram pessoas físicas que juntaram dinheiro e fizeram uma manifestação para homenagear Bolsonaro no 7 de setembro. Por isso ele foi tornado inelegível. Aí ontem nós tivemos, em plena luz do dia, escancarado, o maior crime eleitoral já cometido na história do nosso país, com a aprovação da nossa Corte Suprema, da Carmen Lúcia e dos seus colegas. Bem, pessoal, como vocês acabaram de ouvir aí esse cidadão, ele disse que lá o Bolsonaro não utilizou o dinheiro público. Toda a estrutura do 7 de setembro, ele mudou desfile no Rio, fez o diabo, andou de avião presidencial, fez o que queria fazer para fazer propaganda eleitoral. Aqui no caso, a Embratur, ela sempre promove as escolas. Nesse ano foi 12 milhões, um para cada escola do primeiro grupo, e a escola fez o enredo que ela queria fazer e resolveu homenagear o Lula. O Lula não pediu voto, não houve entrevista, não houve nada, mas ele está dizendo que o Lula cometeu crime. Ele disse que o Bolsonaro não, que não usou dinheiro público. Vamos fazer o seguinte, vamos trazer o ministro Alexandre de Moraes, com certeza absoluta, ele vai explicar direitinho essa história. Vamos ouvi-lo? Vamos lá, vai. Like, por gentileza. Deixa eu ver se eu entendi. Bolsonaro foi tornado inelegível pelo TSE enquanto Alexandre de Moraes presidia essa corte por ter participado, num 7 de setembro, numa manifestação pública que tinha zero de dinheiro público. Zero. Foram pessoas físicas que juntaram dinheiro e fizeram uma manifestação para homenagear Bolsonaro no 7 de setembro. Por isso ele foi tornado inelegível. Aí ontem nós tivemos, em plena luz do dia, escancarado, o maior crime eleitoral já cometido na história do nosso país, com a aprovação da nossa Corte Suprema, da Carmen Lúcia e dos seus colegas. Bem, só lembrando a vocês que lá tem o André Mendonça e o Nunes Marques. Só para vocês terem uma ideia. E assim mesmo eles concordaram que não tinham como impedir o desfile. Vamos seguir aqui que agora o ministro Alexandre de Moraes vai relembrar a memória desse picareta. Vamos nessa? E naquele dia 7 de setembro, houve, eu não diria nem uma confusão, houve uma verdadeira fusão entre o ato oficial e o ato eleitoral. O abuso, é claro, há a descrição, o roteiro decantado durante um mês, desde agosto, o roteiro previa o início em Brasília, toda a sequência, o chamamento de Brasília para o Rio de Janeiro, a alteração absurda, vejam, uma alteração absurda, utilizando-se da prerrogativa de comandante em chefe das Forças Armadas, simplesmente não houve o desfile tradicional do Rio de Janeiro. Porque o que se adequava mais à política eleitoral, à campanha do candidato à reeleição, era um desfile em Copacabana, para encerrar no Forte de Copacabana o seu grande showmício. Vejam, só esse fato, uma alteração das Forças Armadas, a utilização
do seu cargo como comandante em chefe das Forças Armadas para alterar o tradicional desfile do Rio de Janeiro, de 7 de setembro, simplesmente, que deixou de existir, não houve desfile. Veja, não houve desfile no Rio de Janeiro. Não houve por quê? Porque o candidato à reeleição não quis que fosse o tradicional desfile. Queria simplesmente que fosse um desfile que levasse ao final o Forte de Copacabana, onde lá estava montado o seu aparato eleitoral. E o presidente, no seu discurso, então presidente, candidato à eleição, dizendo, agora ou nunca, lutar pela liberdade. Ou seja, isso, obviamente, é mais uma questão importantíssima, também trazida, claramente no voto do eminente ministro relator. Isso claramente era uma convocação para uma festa cívico-militar só para os seus eleitores, afugentando como afugentou os demais. E como no Rio de Janeiro, isso é fato notório, a imprensa divulgou longamente, não conseguiria afugentar aqueles que não eram seus eleitores do desfile tradicional, então que se cancele o desfile tradicional. Para que desfile? Vamos fazer em Copacabana? Não pode, então não vamos fazer mais. Vamos utilizar as Forças Armadas como se fossem nossas forças privadas. Vamos pedir uns tiros para a Marinha, vamos pedir os paraquedistas, vamos pedir avião para chamar o nosso eleitor. Ora, só não enxerga com devido respeito quem não quer enxergar. Na inserção de propaganda do candidato Jair Messias Bolsonaro, veiculada um dia antes, dia 6/9/2022, veja, inserção de propaganda do candidato. Não estamos falando do presidente, um dia antes, convocar cadeia nacional de rádio e televisão. Propaganda do candidato Jair Messias Bolsonaro. Novamente a confusão entre o privado e o público. Novamente a confusão entre o cívico-militar e o eleitoreiro. Nesse 7 de setembro eu convido as famílias brasileiras a irem às ruas para comemorar os 200 anos da nossa independência. Pela manhã estarei em Brasília, à tarde em Copacabana, no Rio de Janeiro. Compareça, a festa é nossa, é do Brasil, é nossa bandeira verde e amarelo. Presidente Bolsonaro, vice Braga Neto. Pois é, meus amigos, está aí. Por que é que o Bolsonaro ficou inelegível? Ele utilizou todo o aparato das Forças Armadas, ele mudou desfile de local para realmente fazer campanha eleitoral atacando a esquerda. Dinheiro público é o que não faltou deste evento. Então, fica provado mais uma vez que essa criatura chamada Gustavo Gaia não é à toa que eu o denominei de o maior mentiroso das redes nesse país. E mais cedo ou mais tarde esse cara também, ele só planta coisa ruim. Vai chegar a hora dele responder à justiça, vocês não tenham dúvida disso. Gostou? Mete o dedo no like, comente aí e passa adiante. Francisco, valeu, gente. Até o próximo vídeo ou na nossa live. Tchau. Tchau.